Estava eu navegando aqui pela internet e me deparei com um vídeo da série americana Kenan e Kel. Bom, até aí tudo bem. Então comecei a assistir e reparei em uma coisa. Essa série parecia normal quando eu era mais jovem, praticamente uma criança. E você tá lá assistindo e pensa, cara, isso aqui é só comédia. Mas aí, quando você cresce e começa a reparar nos detalhes e em algumas coisas bem esquisitas. A série mostrava dois amigos vivendo várias confusões em Chicago. Tudo parecia divertido, colorido, exagerado e, claro, tudo muito engraçado. Mas hoje, muita gente olha para a série com outros olhos. E algumas cenas de Kenan e Kel passam uma sensação bem estranha. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Para quem não conhece, Kenan e Kel foi uma série da Nickelodeon exibida entre 1996 e 2001. A ideia da série era bem simples. Kenan era um garoto esperto e inteligente, enquanto Kel era o amigo atrapalhado ou simplesmente burro. Outro ponto bem interessante é que quase todos os episódios terminavam em desastres ou tudo dando muito errado. E isso é uma coisa bem curiosa de se ver. A série inteira parece viver em uma confusão eterna. As pessoas gritam o tempo inteiro, os planos sempre dão errados e os personagens parecem sempre tomar as piores decisões possíveis. E se por um acaso você resolver assistir alguns episódios, você vai começar a sentir algo estranho naquele mundo. Parece que aquele lugar não é normal, sabe? Você começa a sentir que as expressões dos personagens eram exageradas até demais. Os cenários tinham aquela iluminação artificial pesada dos anos 90, e isso acaba criando uma sensação muito esquisita hoje em dia. Principalmente quando você assiste sozinho, ou de noite, ou até mesmo de madrugada. Agora pensa comigo, boa parte da série se passa dentro daquele mercado, o Rigby's, eu acho que é assim que fala, Rigby's. Bom, e sinceramente, aquele lugar parece cenário de um sonho estranho, velho, na moral. As prateleiras parecem falsas, quase nunca tem cliente normal na loja, e o silêncio entre uma piada e outra deixa tudo muito estranho. Sem contar o chefe Chris. Bom, ele sempre aparecia gritando, surtando e ameaçando demitir alguém. Quando você era criança, isso parecia, velho, muito engraçado. Mas hoje parece que eles estão em um pesadelo, um loop infinito. Tem momentos que o mercado fica vazio, silencioso e totalmente parado. E aí do nada o Kel aparece fazendo alguma coisa estranha. E isso cria aquela sensação ruim, sabe? Como se aquele universo fosse totalmente artificial. Não tem como você olhar para aquilo e falar, cara, velho, é estranho. Agora vamos falar do Kel, que é o personagem atrapalhado, né? Bom, esse cara é facilmente o personagem mais estranho da série. Eu não tô falando só do refrigerante de laranja. Se vocês que assistiram, vocês vão pegar a referência. Aliás, né, já falando disso, isso aí acabou virando praticamente uma obsessão do Kel, tá? Ele, cara, eu não lembro qual foi o episódio que ele experimentou o tal do refrigerante de laranja, que ele ficou extremamente com vício naquilo, né? Ficou viciado no refrigerante de laranja. Bom, o Kel, ele parecia viver fora da realidade. Ele quebrava coisas sem perceber, falava sozinho, entrava em situações bem, absurdas, né? E quase nunca entendia o que estava acontecendo ao redor dele. Pra vocês terem uma ideia, tem episódios que ele simplesmente aparece do nada, igual um fantasma, velho, na moral, igual um fantasma. E isso piora por causa da atuação exagerada do ator.
Os movimentos dele eram rápidos, as expressões faciais pareciam ser, sei lá, de um desenho animado, tá entendendo? De tão exageradas que eram. Para muita gente, na época, eu acredito que hoje em dia não tanto, mas para muita gente na época aquilo era engraçado. Mas hoje, algumas cenas dão uma sensação estranha, principalmente quando a câmera fecha no rosto do Kel. Existe uma coisa que muita gente comenta sobre séries antigas: a sensação de sonhos estranhos. Kenan e Kel passa muito essa atmosfera, sabe? E por que isso, né? Bem, os episódios parecem desconectados da realidade, essa que é a palavra. Tudo acontece rápido demais, os adultos agem igual crianças, velho. Ninguém aprende nada e o caos começa de novo no episódio seguinte. É quase como se os personagens estivessem presos, sabe? Presos num mundo onde nada muda e que nada faz sentido. Quando você pensa nisso, a série fica até meio triste, sabe? Mas tem outro detalhe bem importante também. Muito da estranheza vem do jeito que as séries dos anos 90 eram feitas. Kenan e Kel tinham iluminação muito forte, cenários artificiais, plateias gritando e atuação muito exagerada. Na época, aquilo ali era normal. Só que hoje, olhando com os olhos atuais, né? E a gente cresce, enfim, parece estranho demais, sabe? E talvez seja exatamente isso que dá aquele clima esquisito, estranho, até sombrio, talvez, né? Pra série. Porque parece um mundo preso no tempo, se você parar pra pensar um pouquinho, né? É um mundo que nunca envelheceu. E aqui entra uma parte bem pesada. Muita gente sente medo, não é da série em si, mas da nostalgia. Porque quando você vê Kenan e Kel hoje, você lembra automaticamente da infância, da televisão antiga, das tardes depois da escola, da época em que tudo parecia mais simples. E aí bate aquela sensação estranha, porque aquele tempo ele acabou, ele já não existe mais. Tem até pessoas na internet falando que séries assim não são mais feitas do mesmo jeito. E talvez seja isso que deixe tudo tão estranho. Você não sente medo da série. Você sente medo do tempo passando. Claro, a internet ela cria várias teorias malucas sobre a série. Tem gente que fala que o universo de Kenan e Kel parece um purgatório, velho. Eu acho que já é demais. Outros dizem que os personagens vivem num loop eterno. E sinceramente, quando você vê vários episódios seguidos da série, você começa a entender essas teorias. Porque tudo naquele mundo parece artificial. Até a cidade de Chicago quase nunca parece ser uma cidade real. Parece só mais um cenário vazio, sem alma, sei lá. E no fim, Kenan e Kel continua sendo uma série clássica, uma das sitcoms mais lembradas da Nickelodeon. Mas olhando hoje, ela tem um clima estranho, não tem como dizer que não. Um clima caótico, artificial, quase que irreal. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente lembrar dela até hoje. Porque algumas séries não parecem apenas programas antigos, parecem memórias presas dentro de uma TV. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente lembrar dela até hoje. Porque algumas séries não parecem apenas programas antigos, parecem memórias presas dentro de uma TV.